Nos últimos dias de julho, estando em sua barraca, o serralheiro José Correia foi pela meia-noite acometido de um forte acesso de febre, ficando como que alucinado. Abriu a porta e saiu para o campo, correndo em todas as direções. O pobre homem gesticulava como quem andava fazendo cálculos e medições. Depois de visitar as varandas de algumas casas, dirigiu-se à residência dos engenheiros. Estes ficaram amedrontados por ver na sua frente um homem nu. Armaram-se de rifles e dispararam diversos tiros sobre José Correia, que foi atingido por 5 projéteis, que o derrubaram. Os guardas noturnos, ouvindo as detonações, correram para o local e foram encontrar o serralheiro caído por terra, chegando ainda a tempo de obstar que um americano acabasse de matar a vítima com um cacete de que se munira. O subdelegado chegou, mas apenas se limitou a enviar o ferido para o hospital, onde o médico fez a extração dos 5 projéteis. José Correia Fidalgo era natural de Portugal, da freguesia de Pombeiro, concelho de Arganil, solteiro, com 32 anos de idade, e esteve algum tempo em Manaus, trabalhando na montagem da armação de ferro do prédio da Leitaria Amazonas. Foi quando resolveu, em 1909, seguir para os trabalhos da ferrovia Madeira-Mamoré. Ali chegando, trabalhou por 35 dias na oficina de caldeireiro, mas foi acometido por febres, e mesmo estando 2 dias doente, ainda se achava com forças para trabalhar. Não recebeu o saldo que tinha na empresa, que era superior a 100 mil réis, pois, segundo lhe declararam, ele o gastara durante os 43 dias em que esteve internado no hospital. A alimentação que lhe deram durante a enfermidade apenas constava de arroz, feijão e carne seca, mas não podia tragar devido ao seu estado de fraqueza. Depois da noite em que alucinou, ele procurou o cônsul de Portugal, que fez um minucioso exame médico, encontrando no corpo de José as cicatrizes das 5 balas. Dessa forma, José foi encaminhado de volta a Manaus, onde chegou por uma embarcação com outro conterrâneo seu, Manuel de Almeida. O depoimento de José Correia na polícia foi confirmado por esse seu conterrâneo, Manuel, que era da freguesia de Cativelos, concelho de Gouveia, jornaleiro, casado, com 28 anos de idade, e que havia sido contratado ainda em Portugal para o serviço também da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, com promessa de pagamento da passagem para regressar à pátria depois de 6 meses de serviço efetivo. Mas que, ao cumprir o contrato, retornou a Manaus, se dirigindo ao escritório da empresa, e lhe foi negado todo o pagamento da passagem prometida. Estes 2 casos dos imigrantes portugueses trabalhadores da ferrovia Madeira-Mamoré são apenas alguns que exemplificam a presença portuguesa de trabalhadores portugueses na região amazônica, mais especificamente no atual estado de Rondônia, na capital Porto Velho. É de conhecimento de que, no início do século XX, há uma presença muito intensa desse fluxo imigratório, principalmente de italianos e portugueses, no que se refere à força de trabalho necessária tanto para o Brasil como principalmente para as regiões do Rio de Janeiro e São Paulo. No entanto, também é considerável o número de pesquisas atualmente sobre esse fluxo imigratório português na região amazônica, como pesquisas a respeito do Amazonas e do Pará. Aqui eu faço também esse destaque sobre os trabalhadores portugueses na região amazônica, especificamente na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, que deu origem à cidade de Porto Velho. Entre 1907, início da construção da ferrovia, a 1920, tendo em conta que o fluxo mais intenso de imigração de trabalhadores de diversas nacionalidades, principalmente portugueses, ele foi maior entre 1907 a 1912, período de construção da ferrovia, justamente pelo nível de letalidade da construção dessa ferrovia. Portanto, era preciso um número maior de trabalhadores, de força de trabalho, para que pudesse repor essa roda da força de trabalho da Madeira-Mamoré, de modo que muitos trabalhadores adoeciam, como José Correia, chegando até a morrer. Então, estima-se que durante esse período que eu disse mais intenso de imigração para a região norte, para Porto Velho,
cerca de 40 nacionalidades diferentes conviveram durante o período de construção. Entre eles, os portugueses, em que alguns retornaram ao seu país de origem ou retornaram aos portos de Manaus e de Belém, mas também outros, depois da conclusão da ferrovia em 1912, permaneceram em Porto Velho e, inclusive, têm um papel importante e determinante para a configuração da cidade de Porto Velho, uma vez que se inseriram e se estabeleceram na rede comercial da cidade, ao ponto de, nesses primeiros anos da cidade de Porto Velho, existia uma rua chamada Rua dos Portugueses, em que ela tinha como característica principal vários estabelecimentos comerciais de portugueses. Então, eles estavam diretamente ligados ao comércio, a serem caixeiros viajantes, a serem comerciantes, a serem carroceiros. Então, o meu objetivo aqui nessa apresentação é apenas delimitar um pouquinho e apresentar um pouco desse caso, a partir do José Fidalgo, desse caso da imigração portuguesa na região amazônica. O trecho que eu li para vocês inicialmente é uma notícia do Jornal do Comércio da Amazônia, do Amazonas, publicada em 1909, que traz essas denúncias de exploração da força de trabalho, principalmente desses trabalhadores portugueses, uma vez que o canteiro de obras da ferrovia era dividido praticamente em dois grupos. Havia os empregados, com funções de trabalho melhor e que predominantemente eram assumidas essas funções por norte-americanos, e haviam os operários que desempenhavam funções de trabalho ligadas diretamente a um esforço físico e que também havia uma ligação direta com outras nacionalidades, de modo que os empregados eram os norte-americanos e os operários eram, em sua maioria, brasileiros, espanhóis e portugueses. Essa diferenciação ela é hierárquica. Esse grupo de nacionalidades estava submetido ao grupo dos empregados norte-americanos. Portanto, essa desigualdade, essa hierarquia e desigualdade das funções, ela também intrinsecamente estimulava a violência, estimulava a um cenário de conflitos. É a partir desse caso, como eu disse, de José Fidalgo, que eu gostaria de falar um pouco, e falo um pouco no artigo desse evento, sobre essa presença dos trabalhadores portugueses, como eles conviviam, como eles se integravam, como chegavam e como se estabeleceram em Porto Velho, não só no período da construção da ferrovia, como também nesses primeiros anos de início da cidade, em que permaneceram em Porto Velho e na região amazônica. É possível, então, a gente identificar esses portugueses a partir das páginas dos jornais, como também nos processos judiciais do período, em que possibilita visualizarmos maiores informações sobre suas trajetórias, como onde nasceram, idade, vínculo empregatício, estado civil e endereço, bem como também é possível a gente identificar a diversidade de incidentes em que se envolveram, como desavenças, intrigas entre brasileiros e portugueses, tanto em Porto Velho como em regiões próximas. Então, o meu ponto principal aqui é que a presença de trabalhadores portugueses, predominantemente homens, em Porto Velho, nas primeiras décadas de 1900, ela não passa despercebida e ela é de importância que a gente diga, investigue e insira na historiografia nacional brasileira, bem como na historiografia portuguesa. Estes trabalhadores portugueses estavam presentes por toda a região, não só como trabalhadores da ferrovia, mas principalmente exercendo as funções, como eu disse, de comerciantes, comerciários, padeiros, são proprietários, são jornaleiros, trabalhadores braçais nas vilas ao longo dos rios. Vai desde o dono da padaria ou boteco ao trabalhador braçal, ao funcionário público. Eram trabalhadores, de fato, de várias categorias e provenientes de diversas regiões de Portugal, que conviveram com essas outras nacionalidades da região e se integraram em uma cidade em ascensão na floresta amazônica, seja por um curto prazo de tempo, como o período de construção da ferrovia, como também de um modo definitivo, se estabelecendo na cidade por meio do comércio. De qualquer modo, eles fazem parte, como eu disse, da história da configuração da cidade de Porto Velho. E aqui eu entendo migrar como um processo de deslocamento que pressupõe uma transferência do sujeito para um outro local.
Ela causa ruptura, mas ao mesmo tempo ela é uma recriação de sua experiência com a terra natal a partir da construção de redes familiares, de amizades, de conterraneidade e que podem ser vistas na construção de sociedades, de associações e no estabelecimento em uma área como a Rua dos Portugueses. Portanto, tudo isso, ele expressa essa união, esse vínculo que vai sendo criado a partir da nacionalidade entre os portugueses. São aspectos que os fortalecem, principalmente por estarem em terras desconhecidas e ajudam a acolher aqueles que passam por dificuldades, uma vez que nem todos os portugueses prosperaram com a promessa de ir para a região amazônica e retornar ricos para o seu país de origem. Então, há também casos de trabalhadores, como José Correia Fidalgo, em que não tiveram uma experiência positiva e ficaram extremamente passando por dificuldades, com problemas econômicos, tendo que serem socorridos por cônsul, por outros conterrâneos. Um outro fator que deve ser levado em consideração e que explicaria também outros mecanismos de inserção da população de origem portuguesa é a própria rede informal de solidariedade e amizade que funcionava entre eles. Então, os conterrâneos que já estavam integrados na sociedade de acolhimento, como em Porto Velho, mantinham contato com aqueles que se dirigiam à nova terra. E isso permite um acolhimento, principalmente no que se refere a essa primeira oportunidade de trabalho que muitos portugueses chegavam à região amazônica, a Porto Velho. Então, eu acredito que as investigações sobre a experiência dos trabalhadores portugueses em Porto Velho estimulam uma produção conjunta do conhecimento histórico entre Brasil e Portugal, que muito pode contribuir para a história dos dois países, para o entendimento dos fluxos migratórios para a Amazônia e para a história social do trabalho. Principalmente para que a gente investigue além dos êxitos dos grandes proprietários ricos que voltaram a Portugal ou se fixaram na região, mas também para que a gente dê visibilidade à pobreza dos bastidores da imigração para aqueles que sobreviveram aos empreiteiros da morte, como José Correia Fidalgo. Os aprofundamentos das questões levantadas aqui, de forma muito breve, vocês podem conferir no artigo a ser publicado. Por enquanto, é o que eu posso oferecer em questões de temas transversais à minha dissertação, Trabalho Cotidiano na Estrada de Ferro Madeira Mamoré, de 1907 a 1919. É uma dissertação que está disponível para o acesso e leitura no site da Universidade Federal da Paraíba e em breve será publicada como livro. Eu me chamo Ana Carolina Monteiro Paiva, faço parte do GEPETO, Grupo de Estudos e Pesquisas em História Social do Trabalho, ligado à Universidade Federal da Paraíba, bem como do Laboratório de Estudos da História Social do Trabalho na Amazônia, LESTAM, vinculado à Universidade Federal do Amapá. Se vocês quiserem saber mais sobre a minha trajetória acadêmica, publicações e pesquisas em desenvolvimento, entre em contato pelas minhas redes sociais ou por e-mail e eu espero que vocês façam a leitura do artigo em que eu consigo aprofundar de uma maneira melhor os pontos que eu fui levantando aqui, inclusive a história de José Correia Fidalgo. Obrigada e até mais ver.